Terça-feira, 28 de maio de 2019. O plenário da Câmara acabou há pouco uma sessão em que discutia uma medida provisória a respeito do cadastro ambiental rural. Mas também houve hoje a aprovação da medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é o órgão, que é um órgão federal, que vai ser responsável por zelar, ou seja, por cuidar que a Lei Geral de Proteção de Dados no país ela seja de fato executada, de fato respeitada pela população. Lembrando então, ou seja, divulgar dados pessoais, telefone, CPF, endereço da pessoa sem a autorização dela, não pode. Também não é possível ter cuidados com segredos comerciais e industriais. Tudo isso é atribuição desse novo órgão criado por essa medida provisória. A medida provisória ela foi aprovada e com acordo entre os partidos e por isso teve uma aprovação fácil aqui no plenário da Câmara. A gente vai conversar agora com o deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, um dos deputados favoráveis a essa medida provisória, que vai explicar um pouquinho mais para a gente que mudanças que essa criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode trazer para o país e de fato, que isso pode mudar na vida dos brasileiros. Boa noite. Bom, primeiro, boa noite. Obrigado pela oportunidade, para quem está nos assistindo. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela já estava prevista a criação dela na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. E isso vai trazer mais segurança, mais credibilidade e um ambiente mais propício aos negócios digitais, aos negócios que transacionam dados no Brasil. Hoje mesmo a gente teve uma reunião, eu e o deputado Orlando Silva, que foi o relator da Comissão Especial da MP 869, para receber o responsável pela transação de dados em toda a União Europeia. E ele olhou o padrão da nossa lei, o padrão da nossa autoridade e falou que, poxa, é referência internacional. Isso traz credibilidade para o país, isso traz credibilidade para vir investimento de fora, para montar os novos negócios, para ter emprego, para o pessoal vir aqui e gerar emprego no Brasil. Eu acho que a gente criar um ambiente, que a gente se aceita no nosso CDE e por aí vai, só traz benefícios para o país. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está no padrão internacional para estimular negócios com segurança, com credibilidade e com geração de emprego para o nosso Brasil. Houve um dos pontos que chegaram a ser discutidos aqui no dia de hoje, foi a criação de mais sanções, de mais punições, por exemplo, permitindo aí até a suspensão total da atividade da empresa, enfim, que não seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso também pode ser considerado um avanço, porque houve uma certa divergência, mas isso acabou ficando no texto, O que falou aqui no texto era da suspensão por 6 meses, que veio um destaque aqui para suprimir essa suspensão. Mas aí é o que eu falo, a gente trabalhou no texto, pelo menos eu, do Partido Novo, trabalhei no texto desde o começo. E tinham suspensões que algumas pessoas tinham colocado até muito mais duras, como intervenção administrativa e por aí vai. Eu acho que a gente conseguiu tirar muita coisa dura, a gente conseguiu dividir em 2 instâncias, ou seja, as penalizações mais rígidas, elas vão ser aplicadas se alguma das outras mais leves já tiverem sido aplicadas. Então, para dar uma aliviada, porque, imagina a autoridade avaliar uma situação e achar que é passível de intervenção administrativa, intervenção suspendendo totalmente as operações, você quebra qualquer negócio, ninguém vai abrir negócio no Brasil. Então, a gente deu uma aliviada nisso, deixou as penalizações que são necessárias. Eu teria tirado mais coisa, mas aqui é uma casa do povo, é democrática, a gente tem que atender a todos os anseios. Mas saiu, acho, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados focada não só no consumidor e na segurança, mas no empreendedor, na startup, na inovação e trazer investimento para o Brasil. Tá certo, muito obrigada, Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, trazendo aí mais informações para a gente a respeito da criação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Obrigada, deputado, boa noite. Obrigado. A gente lembra que esse texto, ele também prevê algumas informações. Por exemplo, tem um conselho aí formado aí por tanto representantes do governo, quanto também representantes da sociedade, de empresários, de empresas relacionadas aí aos bancos de dados também. Há também a previsão de que haja a criação de um site pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para que as pessoas possam fazer reclamações de vazamento de dado pessoal que não foi autorizado, quando usam os seus dados indevidamente, enfim, isso voltado
para a população. A gente lembra que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada de forma ligada à Presidência da República e está previsto que em 2 anos vira uma autarquia federal justamente para ter independência de atuação. Olha, esse foi um tema que não foi polêmico. O tema polêmico mesmo hoje do plenário foi a medida provisória 867, que trata de estender o prazo de adesão ao Cadastro Ambiental Rural, chamado de CAR, aí por quem é proprietário rural, né, quem é dessa área no meio rural do Brasil, é bem conhecida essa sigla, e também prorroga com isso a questão do programa de regularização ambiental, chamado de PRA. Está comigo aqui do meu lado o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, relator dessa medida provisória, que, como eu disse, é polêmica. E aí a gente vai dar para vocês um pouquinho do que foi a discussão aqui no dia de hoje. Lembrando, essa medida provisória ela não foi aprovada ainda, a votação dela está prevista para continuar na semana que vem. Aliás, semana que vem não, gente, amanhã, quarta-feira. Deputado, boa noite, muito obrigada pela entrevista. A gente queria entender um pouquinho melhor por que é necessária a prorrogação desses prazos e por que foi necessário incluir essa questão também das multas ambientais, da questão da regularização do que foi desmatado, né, anteriormente a julho de 2008, que está previsto no Código Ambiental e no Código Florestal, perdão, e é o que está trazendo maior divergência aí, né, porque a prorrogação de prazo para o cadastro não é polêmico. O que é polêmico é justamente essa questão que trata das multas, né, na conversão de multas em serviços ambientais ou então na questão da recomposição da mata nativa. Bom, vamos lá. 3 pontos principais da medida provisória. A prorrogação do Programa de Regularização Ambiental. Essa prorrogação é o que veio no texto original da MP. Ela é necessária porque só 9 estados brasileiros criou o sistema para o produtor aderir. Então, como não tem programa, não tem como aderir, então não tem como exigir. Então, nós fizemos uma alteração, tornando, inclusive, este programa de regulação ambiental obrigatório para os estados fazerem até o final de 2020. Se o estado não fizer, a unidade federativa não fizer, vai valer o da União. Nós prorrogamos também o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Por que nós prorrogamos o CAR? Porque principalmente o Nordeste, o agricultor familiar do Nordeste não fez o Cadastro Ambiental Rural. Por que ele não fez? Porque não foi dado a ele, pelos estados, pelos municípios, o suporte para ele fazer. Lá no meu estado, o estado do Paraná, 99,9% fez, porque teve o apoio das instituições. No Nordeste não teve. E se você não fez o CAR, você não tem acesso a crédito. Imagina o agricultor nordestino sem acesso ao Plano Safra, ao crédito agrícola. E o terceiro ponto, que é o dos mais polêmicos, é o artigo 68. O legislador, aqui neste parlamento, quando fez o Código Florestal, e eu estava aqui na outra casa e participei de todas as comissões que debateu o Código Florestal, lá nós colocamos no artigo 68 um dispositivo dizendo o seguinte: para efeitos de recomposição de desmatamento, além da reserva legal, vale a reserva legal da lei vigente à época. Isso está no artigo 68. No entanto, de 2012 até hoje, nós temos centenas de ações judiciais, talvez milhares de ações judiciais, dizendo que, não, neste caso vale essa lei, naquele caso vale a outra lei. E nós fizemos aqui no Congresso Nacional centenas de audiências públicas e chegamos a um texto e a uma norma que desse segurança. No entanto, mesmo o Supremo tendo declarado constitucional esse dispositivo, há uma insegurança jurídica porque tribunais estão decidindo de forma diferente. Então, nós colocamos dentro do artigo 68 mais um parágrafo, que é o terceiro, dizendo qual lei vale para qual bioma. E não dissemos nada além do que já está escrito na lei da época. Por exemplo, para a Mata Atlântica, o Código 65. Para o Cerrado, é a lei do Cerrado de 89 e assim por diante. Então, na prática, o argumento de que, por exemplo, diminui as áreas que deveriam ser recompostas, ela não é bem assim. Na verdade, é que já era um limite menor mesmo à época. Na verdade é o seguinte, nós não inovamos em nada. Simplesmente nós estamos dando um marco temporal pela lei vigente à época, para não criar falsa interpretação do artigo 68. Então, o artigo 68, ele diz, lei vigente à época para os biomas. Nós estamos dizendo qual lei é para qual bioma.
Tá certo, muito obrigada, deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, relator dessa medida provisória que deve voltar a ser apreciada amanhã aqui no plenário da Câmara. Deve terminar de ser apreciada aqui. Muito obrigada, deputado, boa noite. Agora nós vamos ouvir o contraponto, né? Justamente o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que é um dos que criticaram bastante essa medida provisória aqui no dia de hoje. Inclusive, os partidos da oposição tentaram obstruir a votação, tentaram alongar aí, tentando derrubar a sessão para que ela não fosse votada no dia de hoje. De certa forma, não foi votada no dia de hoje, né, deputado? Por que essa oposição à medida provisória? Bom, essa medida provisória, né, ela é inconstitucional, na verdade, porque você não pode modificar um código através de medida provisória. O Código Florestal levou anos para ser votado aqui e já passaram 8 anos, né, do código e ainda tem gente que não se regularizou. Foi dado um espaço de 4 anos e agora esta medida provisória, a original dela era apenas um prazo até dezembro desse ano para o programa de regularização ambiental. Então foram colocadas 30 emendas, das 35 que foram apresentadas, foram incorporadas ao texto. E essas emendas vão tratar de questões que são jabutis, porque elas não estavam, o original era só o prazo. Então ela vai tratar de multas, ela vai tratar de anistia, entende? Nós tivemos no debate do Código Florestal uma anistia aqui de 94% das propriedades brasileiras. Foram 41 milhões de hectares de terra. Agora, no cálculo atual, nós temos quase 6 milhões de hectares de terra que serão anistiados com essa proposta passando aqui na Câmara dos Deputados. Então, não é justo, inclusive para quem cumpriu, né, o cadastro ambiental, para quem se programou no plano de recuperação ambiental, eles terem direitos e anistia de multas, entende, de prazos ainda maiores. Porque isso tem 2 fatores que são muito negativos para a própria agricultura brasileira. Primeiro, ela é pedagogicamente errada. Então, os que recompuseram as áreas de preservação permanente, as reservas legais, como estavam previstas dentro da propriedade, cumpriram o seu dever. Quem não cumpriu está sendo anistiado. Então é um mau exemplo. Segundo, porque mesmo para exportadores do agronegócio no exterior, entende, hoje se qualifica aquela produção que respeita, né, a lógica do não desmatamento. Então, o Código Florestal foi um divisor de águas, super negociado, já foi muito tolerante com 94% das propriedades brasileiras. Então, este projeto não podia, né, passar por medida provisória, não pode mudar um código por medida provisória, ainda mais colocando todas as questões que não diziam respeito à medida original, que era apenas o prazo. Então, a obstrução continua amanhã. Certamente, nós vamos continuar a obstrução, vamos denunciar, acho que todas as entidades ambientalistas e mesmo algumas do agronegócio que têm responsabilidade com a questão climática que o Brasil assinou, que tem com o Acordo de Paris, que tem responsabilidades com consumidores no exterior, entende? Que tem com a preservação das florestas sejam garantidas, esses mesmos também acham que essa medida ela vai atingir um pequeno número de médios e grandes produtores, né, que não cumpriram o seu dever no Código Florestal. Muito obrigada, deputado Ivan Valente, do PSOL. Muito obrigada pela entrevista, boa noite. A gente lembra, então, que esse debate sobre a prorrogação aí, né, da adesão dos produtores rurais ao cadastro ambiental rural e também ao programa de regularização ambiental vai continuar amanhã aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando que a medida provisória não foi aprovada ainda. E esta medida provisória, ela tem a validade até o dia 13 de junho, que é semana que vem, segunda-feira da semana que vem. Então, para continuar tendo a validade de lei, o peso de lei, né, ela precisa ser aprovada aqui e também no plenário do Senado. Lembro vocês que esses aqui foram os principais destaques do dia aqui no plenário Ulisses Guimarães. Você pode acompanhar os destaques do restante da Câmara dos Deputados logo mais na programação da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu fico por aqui, até amanhã. Tchau.